Pessoal, tudo bem? Processamento digital de imagens aqui. Nessa semana nós vamos dar continuidade aos estudos do PyQt, tá? Onde a gente está desenvolvendo janelas, né? Aplicações gráficas utilizando o Python. Tá? Então, nos vídeos dessa semana, nós vamos ver três assuntos. Primeiro, grid layout. Tá? Layout. Como que nós vamos definir o layout das nossas janelinhas, tá? Das nossas aplicações. E nós vamos ver também a parte de argumentos de linha de comando. Tá? Daqui a pouco eu explico o que é isso. E nós vamos ver como rodar um código externo usando o PyQt. Beleza. Então olha só, essa semana eu vou gravar uma série de vídeos, tá? Tentar manter esses vídeos curtos com esses três assuntos aqui: grid layout, tá? Argumentos de linha de comando e como rodar um código externo utilizando o PyQt, tá? Então, o grid layout é como que nós vamos colocar nossos widgets, né, os nossos componentes, dentro da nossa janelinha, tá? Deixando ele mais organizado, tá bom? Os argumentos da linha de comando, nós vamos precisar aprender isso daqui como base para esse terceiro assunto, tá? Esse terceiro assunto aqui, nós vamos pegar aqueles códigos que nós já fizemos, tá? De processamento digital de imagens, convertendo uma imagem colorida para preto e branco, aplicando algum filtro, aplicando alguma transformação morfológica, tá? Ou transformação de domínio. E como que a gente vai pegar aqueles códigos e trazer eles para dentro do PyQt, tá? Para isso aqui funcionar, nós vamos precisar de aprender isso aqui, ó, argumentos de linha de comando no Python, tá? Que eu ainda não tinha ensinado para vocês. Então vamos começar desse primeiro aqui, grid layout, tá? O que é um grid layout? Grid layout, se você olhar aqui na documentação do PyQt 5, tá? Nessa página aqui de layout management, tá? Nós temos o seguinte, nós temos 4 layouts principais, tá? Horizontal, vertical e grid. Tá? Tem o form também, mas a gente vai focar mais no grid, tá bom? Que ele é mais completo. Quando a gente tem um layout horizontal, os nossos componentes, ou os nossos widgets, eles são organizados na horizontal, tá? Da esquerda para a direita. Quando nós temos um componente de layout vertical, eles são organizados na vertical, de cima para baixo. E quando nós temos o componente de layout do grid, tá? Ele vai colocar os nossos widgets em uma grade, tá? Bidimensional, tá bom? Nesse estilo aqui, ó. E os widgets, eles podem ocupar múltiplas células, tá? Como por exemplo, esse botão 3 aqui, esse botão 3, tá? Aqui ele está ocupando a célula, 2 células. Tá? Então nós vamos focar mais nesse layout aqui, tá? Que ele vai ser mais completo. Tá? Mas os outros layouts, tanto o grid, tanto o horizontal quanto o vertical, eles têm praticamente a mesma sintaxe. Tá bom? Então vamos ver como é que a gente vai fazer com esse grid layout aqui. Nós vamos pegar aquele código da última aula, tá? Ainda não mudei nada nele, tá? Ele está do mesmo jeito. Tá, então, se você chegou aqui agora, você tem que pegar o vídeo da última aula, onde eu dou a introdução sobre PyQt 5. Tá? Então, quando a gente roda esse código aqui, ele está aparecendo uma janelinha desse jeito. Tá? Essa janelinha ela tem 640 por 480 pixels. Tá? Perdão. Ela tem um widget do tipo texto, né, do tipo label, um botão clique e uma imagem, tá? Então, quando eu clico aqui no botão, ele vai trocar essa imagem e vai trocar o texto do botão. Isso aqui tudo a gente viu na última aula. O que a gente vai ver hoje? A gente vai organizar esses elementos, esses componentes, esses widgets, em um layout de grid, tá?
tipo esse layout aqui assim, tá? Com linhas e colunas, tá bom? Então vamos lá. Fechar aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui na classe MainWindow, nós vamos criar vamos chamar, né, um outro método para organizar mais o nosso código, que ele vai ser um self setup MainWindow, tá? O que esse método vai fazer? Ele vai configurar, tá? Ele vai dar um setup na janela principal. Então, o que esse setup vai ter? Ele vai ter a parte do grid e ele vai ter também essa partezinha aqui, que é do tamanho, tá? E do título, tá bom? Então, vamos escrever esse método aqui, def setup MainWindow, tá? Self. Beleza. O que isso aqui vai ter? Primeiro, nós vamos colocar essa parte aqui, tá? Do tamanho da janela e do título, nós vamos recortar e colar ela aqui, tá? Beleza. Próxima coisa, nós vamos definir a parte do grid, tá? O grid, nós vamos precisar aqui em cima importar mais algumas coisas, que é o que grid layout, tá? E o que widget. Aí, tá bom? Esses dois carinhas aqui nós vamos precisar deles. Então vamos continuar aqui. Depois de definir o tamanho da janela, o tamanho mínimo e o título, nós vamos criar um widget, tá? Widget. Ele vai receber aquele componente ali, o widget, de self, tá? Então, a nossa aplicação ela vai estar dentro desse widget aqui. E esse widget que vai receber o grid layout e nós vamos aplicar ele dentro da janela, tá? Então, ele vai ficar bem no centro da janela. Set central widget aqui de self widget. Ok? Isso aqui está falando que ele vai ficar no centro da nossa janela, tá? No centro desse componente que a gente está acabando de criar aqui. Próxima coisa, nós vamos criar o layout. Esse layout ele vai ser do tipo grid layout, tá? E esse grid layout, nós vamos aplicar esse grid layout dentro desse widget aqui. Tá? Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Self.widget set layout self.layout. Tá? Então, isso aqui eu estou falando o seguinte. Cria o widget, tá? Centraliza ele na janela. Cria o layout do tipo grid. Agora você vai aplicar o layout do tipo grid nesse componente principal da janela, tá? E define agora o tamanho da janela, né? Já estava definido aqui, o tamanho mínimo e o título da janela, tá? Perdão. Então, o que eu fiz até agora? Adicionei o grid layout, que é o widget, chamei aqui esse método setupWindow e defini o método do setupWindow, tá? Aqui no definite, nós vamos criar os widgets, tá? Criar os widgets, tá? Label, button, né? Text, image, tá? Criar e organizar, tá bom? Então, o primeiro aqui, eu vou manter esse aqui do tipo texto, tá? A largura e a altura eu vou manter, o alinhamento também. Eu vou tirar essa parte aqui, ó, do texto.move. Por que eu vou tirar? Porque isso aqui, o texto.move, ele está falando para a gente posicionar esse componente de forma absoluta, tá? Sem utilizar o grid layout. Então, eu vou apagar isso daqui, porque eu não vou precisar dele mais, tá? Aqui estou criando o botão, tá? Também vou tirar essa parte do move aqui, porque eu estou posicionando ele absoluto. E eu vou tirar, porque eu quero ele no grid, tá bom? Aqui a imagem, também eu vou tirar essa parte aqui do posicionamento, tá? Pronto. Aqui os meus componentes estão criados, tá? O label para o texto, o botão, tá? E a imagem. Agora, nós vamos criar, nós vamos organizar esses componentes, tá?
organizando os widgets, né, dentro do grid layout. Ok? Os componentes já estão criados, nós só vamos agora organizar eles dentro do grid layout. Tá? Então, para a gente organizar eles dentro do grid layout, é bem simples. Nós vamos chamar o self layout, tá? Self layout, que é o nosso grid, tá? E chamar um método que chama add_widget, tá? Esse add_widget, ele pode levar 3 parâmetros ou ele pode levar 5 parâmetros. Já vou explicar esses parâmetros. O primeiro parâmetro é qual widget você quer adicionar no layout. Então, o primeiro widget que eu quero adicionar é esse cara aqui, ó, o texto, tá? Então, self.texto, tá? O segundo parâmetro é em qual linha que ele vai. Eu quero que ele apareça na linha 0, tá? O layout, o grid layout, ele começa sempre na linha 0, tá? E vai crescendo de 1 em 1. Então, aqui linha 0, linha 1, linha 2. E as colunas também começam no 0. Coluna 0, coluna 2, tá? Então, esse elemento 1 aqui, ele está na linha 0, coluna 0. Enquanto esse elemento 2, ele está na linha 0, coluna 1. Tá bom? Então, vamos lá. O meu texto, eu quero que ele apareça na linha 0, coluna 0. Tá? Agora, o próximo, self_layout.add_widget, vamos adicionar o botão, né? B1. Eu quero que ele apareça na linha 0, na coluna 1. Tá? E o próximo é a imagem. Então, self.layout.add_widget, self.imagem1. Eu quero que ele apareça na linha 1, coluna 0. Tá? Então, observe o que? Eu tenho 3 elementos, tá? E eu usei 3 posições na minha matriz. Linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1, linha 1, coluna 0. Observe também que eu não falei hora nenhuma qual que seria o tamanho da minha matriz, as dimensões, quantas linhas, quantas colunas. O próprio add_widget, quando você vai adicionando elementos, ele já vai montando a matriz para você dentro desses endereços aqui, dentro dessas posições. Tá bom? Então, vamos ver se vai dar certo, tá? Ctrl S para salvar e vou rodar, tá? Olha só como é que ficou. Então, o meu texto, deixa eu baixar aqui. O meu texto, ele apareceu linha 0, coluna 0, né, aqui na primeira posição. O meu botão, linha 0, coluna 1, aqui. E a minha imagem, linha 1, coluna 0, aqui. Tá? André, e se eu quisesse trocar? Perdão. Tranquilo, é só você ir mudando esses endereços aqui. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o botão embaixo da imagem. Tá? Ou seja, eu vou tirar o botão aqui da coluna 1 e vou pôr ele aqui na linha 2. Tá? Então, olha só, o meu botão ele vai sair aqui da coluna 1, ele vai para a coluna 0, e ele vai sair da linha 0 e ele vai para a linha 2. Tá? Ctrl S, salvei, vou rodar. Tá aqui. Tá? Observa que quando ele não tem mais de uma coluna, ele sempre tenta ocupar o máximo espaço disponível. Tá? Ele sempre vai tentar ocupar o máximo espaço disponível. Tá bom? Beleza. Então, esse foi o grid layout. Tá? Esse vídeo já está com 14 minutos. Eu vou interromper ele agora para poder gravar a continuação em outro vídeo. Tá bom? Na parte 2. Até mais.